tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uns recadinhos para vocês. Logo aqui na entrada estão vendendo torta de sardinha e pão de calabresa. No Alecrim também estão vendendo sobrecoxa assada. E ao lado do Bazar São Francisco com roupas. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que desliguem os celulares ou os deixem no modo silencioso, para não atrapalhar a nossa ligação com a espiritualidade amiga. Todos os tratamentos são iniciados nesse momento que chegamos aqui no salão da casa de Joana. Eu convido a todos que fechem seus olhos, que se posicionam confortavelmente nas cadeiras e fazem uma respiração bem profunda, serenando o coração e vivenciando a tranquilidade que envolve este ambiente. Vamos sentindo a presença amiga do nosso mentor individual, nosso amigo de todas as horas, que nos ampara, nos protege e nos acompanha durante a nossa jornada. Vamos saudar as equipes espirituais de segurança e de proteção e todos os mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário e as freirinhas do campanário que prepararam com tanto carinho este ambiente para nos receber. O amor se faz presente neste salão e assim sentimos a presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, e com seu manto azul nos envolve e nos protege. E ela nos diz bem baixinho: filho, tudo passa, isso também vai passar. Com nossa Mãe Santíssima, somos conduzidos até Jesus, a quem agradecemos seu exemplo, seu amor e sua exemplificação. Continuando esta bela caminhada, nos encontramos em frente ao Pai Maior, a quem louvamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos envolver com muito carinho a nossa irmã Mari, que trará a palestra de hoje. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de amor. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Hoje o nosso tema é do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar sobre o Consolador Prometido. Então vamos procurar refletir um pouco, né, entender um pouco por que temos um Consolador prometido, quem nos prometeu esse Consolador e por que nós buscamos tanto consolo, né? Quem de nós aqui não veio essa tarde
nessa casa bendita para buscar um consolo, não é? Quem está aqui pela primeira vez, por gentileza? Sejam bem-vindos. Então, voltando um pouquinho para receber os nossos queridos amigos que estão chegando, a gente vai lembrar algumas coisas, né? Às vezes a gente se pergunta por que Jesus, que foi o nosso primeiro Consolador, prometeu outro Consolador. E quem foi o nosso primeiro Consolador? Foi Jesus Cristo, o Consolador. Cristo era como se fosse um título, né? Jesus e Cristo são as mesmas pessoas. E Cristo, ele veio com a missão mais importante. Ele foi o iniciador da moral mais pura, da sublime moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que é a nossa meta, né? Que é o nosso objetivo. E aí, por que esse nome, né? Consolador? Porque, segundo Kardec, todos os desafios humanos só encontra consolação na fé, no futuro, na confiança do futuro, na confiança da justiça de Deus, e que o Cristo veio nos ensinar. E o que aconteceu? Então, Jesus foi enviado de Deus, né, para nos ensinar e vivenciou o amor aqui entre nós. Eu digo entre nós porque nós viemos de lá, né? Provavelmente estivemos lá em algumas situações ou em todas. E aí o que aconteceu, né? A proposta do Cristo Consolador era que nós, vendo os seus exemplos que ele vivificou, né, que ele apresentou aos olhos de todos nós que estávamos lá presentes, nós pudéssemos segui-lo e praticar, né, o que ele havia nos ensinado. E não foi isso que aconteceu, né, nós bem sabemos. Então, quando foi que Jesus prometeu esse outro Consolador? Isso aconteceu na última ceia. Jesus promete que após a sua partida enviaria outro Consolador. Então, se ele enviaria outro Consolador, é porque nós necessitaríamos, né? Assim como ele é um espírito iluminado como Deus e sabe de todas as coisas, ele sabia que nós, sem a presença física dele, sem os seus ensinamentos, nós iríamos sucumbir, que foi o que aconteceu, né? Então, na última ceia, ele reuniu os seus discípulos e deu algumas orientações. Ele não falou claramente do que ocorreria com ele, porque aqueles entes queridos, aqueles discípulos, não estavam preparados também, né, para saber tudo que iria ocorrer. Então, ele, enquanto ele dividia o pão, né, o vinho, ele foi falando as palavras. E ele deixou claro que ele não nos deixaria órfãos. Assim como nós, né, quem é pai, quem é mãe, quando precisa se ausentar e vai deixar o seu filho junto aos cuidados de uma outra pessoa,
a gente escolhe, né, muito bem essa pessoa. A gente precisa ter uma confiança nessa pessoa para que ela continue a cuidar dos nossos filhos. Assim fez Jesus, né? Com o amor do Pai que Ele nos trouxe, Ele nos garantiu que não nos deixaríamos órfãos. E aí, Ele prometeu que enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, que faria companhia aos discípulos e os ajudaria na missão de serem verdadeiros cristãos. Isso está em João 14, 16, até o capítulo 26, se vocês tiverem oportunidade, leiam, porque lá tem várias falas do Mestre, com tanto amor, com tanto carinho, pensando em nós, com tudo que iria acontecer a Ele. Ele estava preocupado com quem? Com todos nós. Então, a gente tem que refletir e agradecer pela nossa vida, por essa oportunidade bendita, por nós estarmos aqui, que não é por acaso. Porque se Ele prometeu lá atrás que mandaria um outro Consolador, nós estamos aqui porque esse outro Consolador continua a nos ensinar, continua a nos consolar. E esse é o propósito da doutrina espírita, né? Todos nós estamos aqui encarnados para a renovação. É algo simples, é olhar para dentro e verificar quais os pontos que precisam ser mudados em mim. O que precisa renascer em mim para que eu possa evoluir, para que eu possa avançar. É descobrir o que pode me fazer tropeçar nesse caminho até aqui. E a partir daqui, resolver que agora é a hora de nos transformar, é a hora de de praticar o que nós aprendemos, porque já faz muito tempo que nós estamos nessa escola da vida, né? Acho que nós já estamos mais do que preparados de avançar. O futuro nasce agora. É agora que nós temos que semear, para que lá na frente, para quando a gente... Estão me ouvindo bem? Para quando a gente voltar, retornar à pátria espiritual, nós estarmos melhores do que aqui chegamos. Então, não é por acaso que nós estamos aqui, né? O Espiritismo veio no tempo previsto. Ele trouxe a chave do entendimento de seus ensinamentos, clareando sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre a lei de causa e efeito, sobre o livre-arbítrio, sobre a lei do progresso e tantos outros temas tão importantes que dão mais sentido às palavras de vida eterna trazidas por Jesus. E aí, o Kardec pergunta, né, aos espíritos, quando ele estava codificando o Livro dos Espíritos, ele pergunta, por que o nome Consolador, né? E os espíritos respondem que é o objetivo, né, da doutrina espírita. É aliviar os fardos das lutas, das dores, né, que todos nós sentimos, que todos nós passamos. O significado do nome Consolador é toda uma revelação, porque desde lá da época que Jesus nos prometeu, foi sendo preparado um caminho. E esse caminho se deu como uma revelação. Nós tivemos primeiro a revelação
na figura de Moisés com os 10 mandamentos. Depois, o Consolador, o Cristo, que foi Jesus, que veio e nos ensinou tantas coisas. E agora, o Consolador prometido. Mesmo depois de passarem tantos séculos, por que Jesus prometeu um outro Consolador? Porque os entendimentos de Jesus, que ele nos trouxe na época, foram se tornando incapazes de nos consolar. Mas não por culpa de Jesus, por nossa culpa. Porque nós nos afastamos dos ensinamentos de Jesus. E construímos conceitos e visões muito longe do Mestre. Para nós, fomos aos poucos nos distanciando e achando que não teríamos esse contato com o Mestre. E aí fomos criando alguns desentendimentos, né? Aqui fala entendimento, mas eu acho que é desentendimentos. A gente foi pensando que Jesus e seus ensinamentos já não nos consolavam. Por quê? Porque nós perdíamos entes queridos, porque nós sofremos. E isso tudo fez com que a nossa compreensão nos afastasse de Deus, nos afastasse dos ensinamentos de Jesus. Como conciliar tudo isso, né, com um Deus soberanamente justo? Como conciliar que nós continuemos sofrendo, que nós sofremos tanto quando nós perdemos alguém que amamos? E Kardec nos traz essa reflexão, né, de que o Consolador prometido, ele preenche o coração marcado pelos porquês, abrindo o véu da eternidade. Então, a partir desse entendimento, a gente vai ficando com o coração mais leve, né? E aí, quem foi esse Consolador que nos deu todos esses principais entendimentos, esses primeiros entendimentos que nós, infelizmente, deixamos lá atrás? Foi Jesus Cristo. Ele foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélica cristã. Ela há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los humanos. A caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. Então, vejam, isso não é só para alguns, é para todos nós. E aí, nesse capítulo do Cristo Consolador, ele fala... Estão me ouvindo? Se vocês não tiverem, por favor, me sinalize, que às vezes dá uma balançada aqui. Então, nesse capítulo do Consolador Prometido, ele nos lembra sobre o jugo de Jesus, né? Jesus veio falar, meu jugo é leve. Este era um convite lá atrás, e continua sendo, para a vivência das leis divinas em nossas vidas. Ou seja, não adianta só a gente aprender, né? Não adianta só a gente ler, a gente tem que praticar. Porque se nós não praticarmos, nós não vamos sentir. E se nós sentirmos, com certeza nós vamos nos transformar. Então, quando ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas,
pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ele disse isso porque, aos poucos, a gente vai aprendendo, estudando, lendo, e vai liberando na própria consciência, e vamos conquistando esses valores tão importantes para que nós possamos nos dignificar, nos elevar, com esforço nessa vivência. E bem sabemos o quanto somos privilegiados de estarmos nesse momento de uma transição planetária, vivenciando esses ensinamentos novamente, com o Consolador prometido. Então, Jesus diz que todas as misérias, todos os sofrimentos, todas as decepções físicas, perdas de entes queridos, encontram consolação na fé do futuro, na fé e no futuro. E na confiança de Deus, na justiça. E sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições caem com maior peso e sem nenhuma esperança. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós, todos que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, essa condição, esse convite, vai depender de uma condição. A assistência de Deus, de Jesus para conosco, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. O seu jugo é a observância dessa lei. Então, toda vez que nós estamos aprendendo, que nós estamos buscando, que nós deixamos os nossos lares para vir aprender um pouco sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, porque nós desejamos praticá-los, esse é o jugo que Jesus nos fala. E isso é o que ele impõe como dever, o amor e a caridade. Então, o Consolador prometido, ele vem nos falar sobre ele dessa seguinte maneira, com essas palavras: se me amais, guardais os meus ensinamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece absolutamente. Mas quanto a vós, vocês ficarão com eles, porque vocês conhecê-lo-eis. E estará em vós. Porém, o Consolador, que é Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que vos tenho dito. Isso está em São João 14:15. Então, aqui, ele diz que ele enviará outro Consolador, porque o primeiro Consolador foi ele. E o segundo é a doutrina espírita. Por isso ele diz que o mundo não pode receber porque não o vê. Não era na figura de uma pessoa, né? Era na figura da doutrina espírita, que foi constituída por vários espíritos, né, superiores de várias partes do mundo. Então, foi todo um preparo. Ninguém diz, eu sou o Consolador prometido. Não. É a doutrina espírita, que faz nada mais do que continuar os ensinamentos de Jesus, que a gente já vai ver aqui mais para frente. E aí Jesus, quando promete esse outro Consolador, que vem com vários nomes, Espírito de verdade, que o mundo não conhece, ele também nos
quer dizer aqui que naquela época as pessoas não estavam preparadas para conhecer toda a verdade. E a verdade não é totalmente descoberta, nós ainda temos muito por descobrir, né? De acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa evolução, é que virão, aos poucos, mais conhecimento. Então, ao longo do tempo, a humanidade distorceu os ensinamentos de Jesus, esqueceu os ensinamentos do Mestre. Isso porque eles tinham os seus interesses pessoais. E, com isso, foi ficando para trás. Aí o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a missão e a promessa do Cristo. Ele preside ao advento o Espírito da Verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo-as compreender o que Jesus só disse por parábolas. E advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, e levanta o véu intencionalmente, lançando novos ensinamentos sobre os mistérios. E vem finalmente trazer a consolação. Essa consolação que tanto necessitamos, né? Ele diz aqui, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim a todas as dores. Isso não quer dizer que o Espiritismo vai acabar com todas as dores, não é isso. Mas ele faz nos compreender o porquê das dores. E o Consolador teria, segundo Jesus, que era uma das características que Jesus prometia aos discípulos. Esse Consolador, que ele prometia a todos, teria que dar ao homem o conhecimento de sua origem, da necessidade de sua estadia aqui na Terra e do seu destino, espalhando por todo lado a consolação, que advém da fé e da esperança, que é isso que a doutrina espírita nos traz, né? Fé, esperança no futuro. Então disse Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos, das existências anteriores, da destinação na Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando como crises salutares, que produz a cura e como meio de depuração. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Mas isso é porque ele entendeu as suas escolhas, talvez erradas, talvez equivocadas, e aí vem o sofrimento. Então ele entendeu que não é Deus que castiga, é ele próprio que, através das suas escolhas não apropriadas, vem a sofrer. Já estamos finalizando. Tá? E aí, dando-lhe valor a ver do alto as coisas, a importância e as vicissitudes terrenas foram se separando. Porque o que Jesus nos pedia, o que a doutrina nos pede ainda, é que nós nos renovemos, que nós nos transformemos. E seguir Jesus é isso. Assim ele já falava lá no passado, quando ele ia auxiliar alguém. Levanta e anda. Levanta e segue.
E é isso que a doutrina pede para nós. Levanta e segue, avança, não fica no mesmo lugar. Você já tem condições de ir para um outro nível. E assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento de todas as coisas, fazendo-nos lembrar de onde viemos, para onde vamos, porque estamos na Terra. Atrai os verdadeiros princípios das leis de Deus e consola pela fé e pela esperança. Esse Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, ele tem seu compromisso com a verdade, o ensino de todas as coisas. Ele se eleva na condição de terceira revelação. E aí nós vemos qual a relação entre o Espiritismo e o Consolador prometido. Ela está no fato de a doutrina preencher todas as características que Jesus havia dito aos discípulos. Virá o Consolador, mas ele terá que fazer isso, isso e isso. E o Espiritismo veio completar todas essas características, que eram condições inerentes ao Paráclito, ou Paracleto, que é o nome paralelo do Consolador prometido. Então, o Paracleto, o Paraclito, é como se fosse, é o Consolador, e é como se fosse um advogado, um defensor, que estará sempre ao nosso lado para nos auxiliar. E como assinala Kardec, o Espiritismo vem abrir os ouvidos e os olhos de toda a gente, intencionalmente, porque lá naquela época tinha certos mistérios, e ele vem trazendo a consolação, e assim, aos poucos, nós vamos nos entendendo, nós vamos evoluindo no entendimento e avançando. Então, se de um lado o Espírito da Verdade se apresentava aos homens à frente de elevadas entidades espirituais que voltaram à Terra para completar a obra do Cristo, de outro, Kardec se punha a postos à frente de criaturas espiritualizadas, dispostas a colaborar na imensa tarefa. Cumpria-se assim a promessa do Cristo, por meio de um imenso processo de amadurecimento do homem. Kardec foi, portanto, um instrumento que serviu o alto para completar a mensagem do Cristo, como ele mesmo havia prometido, por intermédio de uma doutrina altamente consoladora, intimamente ligada ao ensino moral, contida no Evangelho de Jesus, que permanecerá sempre conosco. Que Jesus nos abençoe, que haja paz, que haja amor e muita compaixão entre todos os seres do universo. Muito obrigada. Agradecemos amorosamente a Mari, que nos trouxe esses ensinamentos maravilhosos nesta tarde. E vamos mais uma vez, serenando nossos corações e fechando nossos olhos, agradecendo essa cúpula maravilhosa da espiritualidade que nos acompanhou nesta tarde, renovando nossas esperanças, serenando nossos corações das nossas aflições do dia a dia. Agradecendo essa casa maravilhosa que nos acolhe, os espíritos amigos que daqui a pouquinho vão colocar um potinho de esperança e de energia nos corações necessitados de um amparo e de um consolo.
Agradecemos essa casa maravilhosa que nos recebeu e que sempre nos recebe de braços abertos. Irmã Rosário, Dr. Bezerra de Menezes e toda essa espiritualidade amiga que sempre está aqui a nos socorrer, a nos amparar. E vamos pedindo ao Pai, mais uma vez, que nos proteja, nos ampare, nos dê força nesta caminhada e que possamos nesta tarde retornar aos nossos lares na segurança e no amor do Cristo Jesus, com a graça de Deus. Graças a Deus.